Fala galera, estamos de volta aqui com o sistema respiratório. Vamos lá então, questão de número 15. Sobre o sistema respiratório, relacione as colunas. Então aqui a gente tem as partes, né? Nariz, faringe, traqueia, bronquíolos e alvéolos. E depois a gente vai ter aqui a divisão para a gente poder fazer essa correlação. Vamos lá então no primeiro tópico. Onde ocorre a troca de oxigênio e dióxido de carbono? Então, a hematose, a troca gasosa, onde é que vai estar acontecendo aqui, gente? No nosso alvéolo, né? Então, aqui a gente tem o número 5, ok? Atua como via de passagem para entrada e saída do ar dos pulmões. Filtra impurezas e umidifica e aquece o ar à medida que é inspirado. Então, quem é que tem a função de fazer essa filtração e umedecer o ar e aquecer o ar? O nariz, né? Tranquila aqui pra gente. Essas três funções do nariz bem evidente, né? Estrutura tubular que conecta a cavidade nasal e oral à laringe. Então, o que a gente tem aqui, gente? A nossa faringe, ok? A faringe, ela é tubular, ok? E vai conectar a cavidade nasal logo após ali a cavidade nasal, né? A gente vai ter a nossa faringe iniciando, ok? Maravilha. Lembrando que essa faringe vai ter aqui uma conexão no tubo digestório e no tubo respiratório. Não possuem cartilagem em suas paredes. Contém glândulas submucosas que produzem muco que recobre o revestimento interno das vias respiratórias. Então, de quem que eu estou falando aqui, gente? A gente está falando dos bronquíolos, ok? Os bronquíolos é a estrutura que não tem cartilagem, ok? É composta por músculo liso, com anéis de cartilagem em formato de C. Quem é que tem aqui esses anéis de cartilagem em formato de C, galera? Vai ser justamente a nossa traqueia. A intervalos regulares. Serve como passagem entre laringe e brônquio. Isso mesmo, então a gente está aqui com a nossa traqueia. Maravilha, 5, 1, 2, 4, 3, né? Uma questão bem bacana para a gente poder fazer essa correlação das funções, das estruturas do sistema respiratório de forma bem legal. Então agora a gente vai para o pulmão, né? A gente tem o pulmão direito, o pulmão esquerdo, ele vai estar aqui apoiado sobre o músculo diafragma, né? Que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, né, até um pouco acima aqui da clavícula, e estão justapostos aqui à costela. No direito, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, nós vamos ter 3 lóbulos, tá? E no esquerdo, nós vamos ter 2 lóbulos, tá? E uma fissura. Nós temos aqui no pulmão o nosso ápice e a nossa base pulmonar. Né? Esses termos são muito utilizados na prática clínica em relação aqui à ausculta do pulmão, como é que está aqui, se está normal em cada uma dessas estruturas, tá? A pleura é uma fina camada de revestimento para permitir, né, o pulmão ter aí a sua complacência, distender, diminuir, sem atrito. Então, nós vamos ter aqui a formação do espaço pleural com as duas pleuras. A pleura parietal de parede reveste internamente a caixa torácica. E a pleura visceral de víscera, no pulmão não há víscera, vai revestir o nosso pulmão, ok? Entre essas duas pleuras, a gente tem o espaço pleural. Esse espaço pleural, ele tem um líquido bem clarinho e permite ali a distensibilidade pulmonar sem gerar o atrito com a caixa torácica, tá? Durante o movimento de inspiração e expiração. Então, essa imagem aqui, menorzinha, a gente ampliou aqui para ver o espaço pleural. É muito importante aqui esse entendimento do espaço pleural, o que é pleura parietal, o que é pleura visceral. Por quê? Quando há, meu amigo, o pneumotórax, que é a entrada de ar na caixa torácica, ele vai ocupar esse espaço aqui, né, o ar. E o ar vai comprimir o pulmão em relação aqui a essa situação, gerando repercussões aqui em relação à falta de oxigenação adequada, né? Então, o pneumotórax é a entrada de ar nesse espaço. E como que o ar vai entrar aqui? Pode ser um pneumotórax fechado, por exemplo, quando há uma ruptura do tecido pulmonar por um tumor, por exemplo, né? Ou um barotrauma, uma pressão maior do que deve na via respiratória, um paciente com ventilação mecânica, com pressão alta, por exemplo. Ou pode ser um pneumotórax aberto, quando há aqui a penetração
por meio do ambiente externo, né, na nossa caixa torácica, seja com uma arma branca, uma faca, né, ou um picador de gelo, ou uma tesoura, ou uma arma de fogo, né, pode ser aí de média ou alta energia, né, alta energia, por exemplo, a metralhadora, né. Então a gente vai ter a ruptura dessa parede aqui torácica e a entrada de ar, né, nesse espaço chamado aí de espaço pleural, tá? Quando esse espaço aí tem sangue, a gente vai chamar de hemotórax, então vai formar aquele hematoma, né, aquela drenagem de sangue ali naquele espaço pleural que também vai comprimir o pulmão, tá? Esse pneumotórax é muito importante, gente, entender, né, para a gente poder fazer essa correlação do que a gente está querendo aqui, justamente entender anatomia e fisiologia para ter essa base de conhecimento para entender as complicações e as patologias, tá certo? Então esse espaço pleural é importante por conta disso. Aí a questão 16 da Universidade Federal da Paraíba perguntou pra gente assim: a pleura visceral reveste o quê? Visceral lembra de víscera, né? E pleura a gente vai lembrar da camada fina que reveste o pulmão. Então a laringe não, o pulmão, né? Sim, aqui é o gabarito. A cavidade torácica a gente vai ter a pleura parietal, ok? Então a caixa torácica é parietal. Traqueia e faringe não possuem pleura, portanto a letra B é o nosso gabarito, tá? Tranquilo aqui. Questão 17, a gente fez uma conexão desses tecidos de revestimentos, não só do sistema respiratório, mas de outros sistemas. Eu achei essa questão bem bacana para a gente fazer essa associação aqui com o estudo da anatomia de uma forma mais integrada. Vários órgãos são revestidos por membranas conjuntivas. As membranas que revestem, respectivamente, pulmão, coração, encéfalo e músculo são. Então, qual é a camada que reveste o pulmão, gente? É a nossa pleura visceral, que é o objetivo da nossa aula aqui nesse momento, né? A gente está falando de anatomia do sistema respiratório, ok? Tá certo. Então, a gente já tira aqui a C e a D. O coração, ele é revestido pelo pericárdio, tá? Pericárdio aqui vai ser o pericárdio, no caso, visceral, né? Nós temos o pericárdio fibroso, que tem uma camada, né? Um saco que vai revestir o coração de forma mais externamente, né? E tem o pericárdio visceral, que reveste mais internamente aqui o coração, né? Então, nós vamos ter aqui o pericárdio visceral, né? Como resposta da segunda opção. O encéfalo ele vai estar sendo revestido por meninges, e a meninge mais interna, que dá forma ali ao tecido encefálico, né, e não só o encefálico, mas o medular também, é a pia mater, tá? Ok. E, por fim, os músculos. Os músculos, eles são formados por fibras musculares que vão sendo revestidas internamente pelo endomísio, né, e por fora a gente tem aqui, né, da fibra muscular, o nosso perimísio, tá certo? Então aqui não teria dúvida, todas as opções estão com o perimísio, envolvendo aqui a fibra muscular. Então a letra E aqui é a nossa resposta e serve para a gente revisar um pouquinho dessas estruturas de revestimento, tá? Questão 18, uma prova aqui do CESP, da Universidade de Brasília, aqui 2016. O peritônio é uma fina túnica serosa que recobre internamente a cavidade torácica. Gente, não é o peritônio, é a pleura parietal que reveste internamente a caixa torácica, tá certo? O peritônio, ele vai revestir aqui os órgãos internos, né, do abdômen, né? Vai separar o abdômen, então, os órgãos abdominais, então por isso a questão está falsa, errada. Aqui a gente vai ter uma comparação, já que a gente está falando do pulmão, falamos agora do revestimento do pulmão em relação às pleuras. Agora a gente vai comparar o pulmão direito do pulmão esquerdo, ok? Achei interessante essa comparação aqui que eu encontrei na internet. Então o peso do lado direito é maior, o tamanho em relação aqui ao direito ele é mais curto, mas é mais largo. Em relação aos lobos, no direito a gente tem 3, a gente já tinha conversado sobre isso, superior, médio e inferior, e no esquerdo a gente só tem o superior e inferior, né? O pulmão esquerdo ele é um pouco menor, ele vai ter aí um espaço para a interação com o coração fica ali muito próximo do pulmão esquerdo, né?
As fissuras, nós temos duas fissuras aqui no direito, que vai separar esses três lóbulos, que é aqui a oblíqua e horizontal. E no esquerdo apenas a oblíqua, ok? O ápice menor e mais próximo da traqueia, do lado direito, né? E a face diafragmática é mais côncava aqui no direito e menos côncava aqui no esquerdo, né? Porque a interação aqui do lado direito vai ser o fígado, né? Que vai dar uma subidinha aqui, né? Em relação à parte de baixo do diafragma, dando uma maior concavidade aqui ao lado direito, ok? Aqui é subdivisões em relação ao pulmão esquerdo e direito. Como que acontece isso? Nós temos aqui o brônquio lombar superior, divide em superior e inferior. No caso do esquerdo, a gente tem a língula ali, né? E aí, o brônquio segmentar, né? A relação aqui, tem o ápice posterior, anterior, superior, inferior. Essas subdivisões aqui, normalmente elas não caem em prova. Eu nunca vi cair em questão. Eu coloquei aqui para a gente ter uma visão dessa divisão, ok? Então, o inferior, no pulmão esquerdo, a gente tem aqui o brônquio lombar, formando internamente o pulmão aqui na parte superior, basal anteromedial, basal lateral e basal posterior, tá? A gente colocou aqui a título de aprofundamento, mas isso aqui, nesse nível de cobrança, em nomes de brônquio segmentar, eu não vi cair em prova, certo? Então, do lado direito, a gente vai ter três, né, divisões, superior, médio e inferior, cada um deles com as suas subdivisões aqui respectivas, ok? O pulmão direito, então, a gente já viu que ele tem três lobos, dividido por duas fissuras, né? Vimos naquela imagem comparativa do direito e do esquerdo, uma oblíqua que separa o inferior do médio e superior, e uma fissura horizontal que separa o superior do lobo médio. A gente viu isso na imagem, né? Há pouco aqui, ok? O esquerdo é dividido em um lobo superior e um inferior por uma fissura apenas oblíqua, a gente chamou a atenção aqui, lembra? E anteriormente e inferiormente a gente tem um lobo superior do pulmão esquerdo, que apresenta uma estrutura que representa resquícios do desenvolvimento embrionário do lobo médio, que é chamado de língula do pulmão. A base do pulmão apresenta uma forma côncava, apoiando-se sobre a face superior do diafragma, né? Então a parte superior do diafragma é o pulmão e inferior do lado direito a gente tem, por exemplo, o fígado, né? Que é uma estrutura bem grande, um dos órgãos importantes aí do sistema metabólico, tá? E que colabora também como um acessório do sistema digestório. A gente vai ver isso em outros momentos. A concavidade da base do pulmão direito é mais profunda que do esquerdo, como a gente já tinha conversado, com relação à presença do fígado. Essa imagem do néter, a gente tem aqui algumas situações para chamar a atenção de vocês em relação à presença da pleura, né? A gente retirou a pleura aqui para dar uma olhada internamente aqui no pulmão, né? A gente tem aqui a fissura horizontal do pulmão, né? Então é importante a gente focar nisso. Aqui ao meio a gente tem o mediastino, onde tem os grandes vasos, onde teria aqui o coração, né? Ocupando aí uma maior parte em relação ao lado esquerdo, né? E onde a gente tem um pulmão menor, né? Do que o direito, relacionado aí à questão de dois lobos apenas e uma fissura aqui oblíqua do pulmão esquerdo, ok? Então observe aqui, né? A gente está chamando a atenção de vocês aqui em relação a essas imagens do néter para que vocês tenham essa preocupação, né, de aprofundar, de dar uma olhada, de estar aí situando os espaços em relação a cada uma dessas estruturas, tá? Aqui, o músculo mais importante da respiração, isso já caiu em prova, inclusive os músculos respiratórios são partes aí bem importantes da nossa prova de anatomia e fisiologia, né? O diafragma é o músculo mais importante, né? E ele vai contrair na inspiração e relaxar na expiração. Ele é inervado pelo nervo frênico, a informação também bastante cobrada, certo? Ok, mais alguma coisa aqui para falar
Não, então aqui, ó, outra coisa importante, alguns músculos que são acessórios, ajudam na respiração de forma complementar, o músculo peitoral menor, o esternocleidomastoide, são músculos aí, além de outros, que participam do processo da escaleno também, da respiração acessória, da respiração forçada, né? Quando a pessoa está com insuficiência respiratória, por exemplo, a gente tem um uso mais intenso desses músculos. Ó, aqui o nervo frênico, esse nervo ele vai ser responsável por inervar lá embaixo o diafragma, tá certo? Então, bastante interessante aí essa imagem para a gente fazer essa análise. E aí a gente entra na fisiologia da respiração, com relação à interação, principalmente, do processo respiratório com os outros órgãos aqui do nosso corpo, né? Eu gosto muito dessa imagem, essa imagem eu uso para revisar a fisiologia da respiração antes de começar, por exemplo, a falar de trauma torácico, antes de começar a falar da insuficiência respiratória. Tudo isso precisa aqui dessa base de anatomia e fisiologia de interação do sistema respiratório com as outras partes do nosso corpo. Ao longo da nossa aula de anatomia e fisiologia do sistema respiratório, a gente foi até citando isso, mas por meio desse elo, dessa cadeia de ligação, de forma bem enfática e clara, a gente consegue perceber isso melhor, tá? Como que acontece esse elo aqui? Deixa eu explicar para você. Nós vamos ter o sistema nervoso central precisando estar íntegro para que a respiração aconteça de forma correta, de forma normal, né, fisiológica. Porque nós temos o bulbo no sistema nervoso central, que compõe ali a terceira parte do tronco encefálico, que faz parte do sistema nervoso central, né? Então, quando a gente fala em sistema nervoso central, a gente tem encéfalo e tem medula. No encéfalo, eu tenho o cérebro, né? Tenho aqui o cerebelo, né? E tenho o tronco. No tronco, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Esse bulbo, ele é responsável pelas funções vitais do nosso corpo em relação ao controle vasomotor, né? Para controlar a pressão. Também, esse bulbo vai participar do controle da respiração e também dos valores da frequência cardíaca, tá certo? Então, o sistema nervoso precisa estar funcionando, esse bulbo precisa estar interagindo ali bem, né? Também por meio da medula, né? Os nervos cervicais, espinhais, que vai estar saindo ali, vai dar origem a nervos que vão estar inervando os nossos músculos ali intercostais e o músculo diafragma, certo? Que são os músculos essenciais na respiração fisiológica, tá? Quando eu tenho uma respiração aí mais dificultosa, eu uso outros músculos aqui, como a gente citou ali naquela imagem, tá? Ok, sistema nervoso central, encéfalo, medula funcionando, os nervos periféricos, né, que vão estar inervando o meu sistema respiratório, como exemplo aqui do nervo frênico que a gente acabou de citar, né, eles precisam também estar íntegros, porque o músculo ele funciona mediante uma placa motora de um nervo que está ali, né, estimulando aquele músculo para que ocorra a passagem da acetilcolina, que é o neurotransmissor, que vai chegar na placa motora, né, para abrir os canais de cálcio e permitir o deslizamento da quitina sobre a miosina. Então, tudo isso, para que ocorra no músculo, eu preciso do estímulo da placa motora liberando a acetilcolina ali, né, dos músculos aqui, é a exemplo do diafragma, ok? Nervo periférico funcionando, eu venho aqui, né, para essa parte que a gente acabou de falar, do diafragma intercostal, né? Lembrando que a inspiração é diafragma intercostal externa, I com E, tá? E expiração, diafragma e intercostais internos, ok? Caixa torácica, ela precisa estar íntegra. Lembra que eu falei que se tiver aqui um trauma de tórax, né, penetrante, com faca, que é arma branca, ou arma de fogo, a gente tem uma perda dessa integridade da caixa torácica, aí ocorre o pneumotórax, dificulta a respiração. Então, essa caixa torácica tem que estar íntegra para que a respiração aconteça fisiologicamente, né? Então, olha aqui, uma coisa vai ligando a outra, tá? A via aérea superior e inferior, lembra que a traqueia superior, a traqueia inferior divide as duas partes do sistema respiratório, né? E elas precisam estar íntegras para que o ar consiga entrar e ocorrer aqui a divisão adequada, ok? O
parênquima pulmonar, ou seja, a parte funcional do pulmão, onde vai estar acontecendo ali, né, a distribuição dos alvéolos, onde vai estar acontecendo aqui a parte de troca gasosa propriamente dita, ela também precisa estar funcionando, porque se ela estiver cheia de secreção, com pneumonia, né, com problemas aí de ruptura dessas paredes alveolares por meio do efizema, então tudo isso vai dificultar também a respiração fisiológica, né? E é claro que se eu tiver o ar e não tiver a perfusão do sistema cardiovascular, né, a gente vai ter ali um sistema de espaço morto, não vai estar acontecendo a troca gasosa, né? Da mesma forma, se eu tenho o sistema cardiovascular e não tenho ar entrando, eu vou ter um outro problema, que é o shunt, né? A gente já viu isso, são problemas relacionados à nossa ventilação, né? E se eu tiver o sistema cardiovascular passando sem hemácia suficiente ou sem hemoglobina dentro das hemácias suficiente, eu também não vou completar o processo, né, da fisiologia, né, da integração do sistema respiratório com o sistema cardiovascular, e o oxigênio não vai conseguir ser conduzido aos nossos tecidos, né, que é o objetivo final do sistema respiratório. Então, olha quanta coisa bacana aqui. Por meio dessa imagem, a gente consegue perceber uma visão geral do processo respiratório, né? Bem interessante. Quando eu falo da fisiologia da respiração, a gente precisa lembrar, né, o que acontece, né, na entrada do ar e na saída do ar, né, que é o processo ventilatório. Então aqui eu tenho a inspiração, claro, quando o ar entra, bem tranquilo. O que é que vai acontecer? Os músculos intercostais externos movem as costelas para cima e para fora, o diafragma se contrai na inspiração e ele abaixa. Por que o diafragma abaixa? Para que aumente a caixa torácica. O objetivo da inspiração é a caixa torácica aumentar, né? O pulmão encher de ar. Então, para que o pulmão se encha de ar, o diafragma desce e as costelas se abrem, né? Para a costela se abrir, eu vou usar os músculos externos, né? E o diafragma contrai, ok? Da forma contrária, para colocar o ar para fora, eu estou diminuindo o espaço aqui pulmonar, né? Estou colocando o ar para fora, estou forçando o ar sair. Então, eu vou usar os músculos internos para diminuir o tamanho da caixa torácica e o diafragma relaxa e sobe, ok? E aí a gente vai ter o processo da expiração, ok? Então, resumindo tudo que a gente explicou aqui, na inspiração, promove a entrada de ar no pulmão, vai contrair o diafragma. Professora, é importante saber se o diafragma contrai na inspiração e relaxa na expiração? Gente, isso aí é um dos tópicos que eu colocaria assim, bota estrelinha aqui, porque isso aqui é o que cai em prova dessa parte aqui da fisiologia respiratória. Um dos aspectos é esse, como ocorre o comportamento do diafragma na inspiração e na expiração, ok? Então, contrai o diafragma e os intercostais externos. Você lembra o I da inspiração com externo, tá? Expiração com os intercostais internos, tá? Então, o diafragma vai fazer o quê? Vai, na hora que ele contrai, abaixar, com o objetivo de aumentar essa caixa torácica, tá certo? Então, aumenta a caixa torácica, reduz a pressão interna em relação externa e o ar força a entrar nos pulmões, que é a nossa respiração aí de forma automática, né, no dia a dia, de acordo com o funcionamento do nosso dia, e nada vai atrapalhar isso aí, caso não ocorra nenhum problema patológico nisso, tá? Então, inspiração, olha aqui o diafragma, ele desce, né? E os músculos intercostais externos se contraem para que ocorra o aumento dessa caixa torácica. Quando o diafragma relaxa, ele sobe na expiração, que é comprimindo ali o pulmão para que ocorra a expiração aqui normal, ok? Maravilha, aqui a gente mostra imagens do nosso músculo principal da respiração, de baixo para cima, tá vendo aqui? O diafragma revestindo e separando a caixa torácica da caixa aqui, né, da estrutura abdominal, né? A caixa torácica porque tem os ossos que estruturas aqui, que vai montar essa caixa aí, né, da cavidade torácica, ok? E aqui pra gente mostrar mais de perto, né, os nossos músculos intercostais. Então, intercostais externos, que participa, externo, desculpa, que participa da inspiração, tá? Ele tá por fora. E o intercostal interno, né? Vamos mostrar aqui com a caneta, fica melhor e mais próximo de vocês. Então, intercostal aqui, ó, externo, por fora, tá?
tá? Das costelas, e o interno, intercostal interno tá aqui dentro, fazendo aí, né, contrações em momentos diferentes para que ocorra o processo de inspiração e expiração. Com relação aqui aos músculos acessórios, a gente chegou a citá-los, né, em alguns momentos da respiração aí forçada. Então, esses músculos são auxiliares da respiração, utilizando somente em inspiração forçada ou quando a pessoa está em sofrimento respiratório. Esses músculos acessórios, eu tenho aqui, ó, os principais são esternocleidomastoide, escaleno, anterior, médio e posterior, peitoral menor e o serrátil anterior. São músculos aí que fazem parte dos chamados músculos acessórios ajudando na respiração. Vamos aqui na questão 19. Com relação à anatomia e fisiologia muscular, julgue o item seguinte. Ao se contrair, o diafragma, um dos músculos mais importantes para a respiração, se eleva, o que permite a entrada de ar na cavidade torácica. Esse processo é conhecido como inspiração. Observe que o diafragma, ao contrair, ele vai gerar sim a inspiração, só que ele não se eleva, ele abaixa. Para quê? Para que a caixa torácica aumente, tá? Ele se eleva no contrário, na expiração, ok? Por isso, questão 19 está errada. Questão 20. Acerca dos procedimentos relacionados a primeiros socorros, julgue os itens subsequentes. O processo respiratório manifesta-se fisicamente por meio dos movimentos ritmados de inspiração e expiração. Na inspiração, há relaxamento dos músculos que participam do processo respiratório e na expiração, observa-se contração espontânea desses músculos. Quimicamente, há durante esse processo troca de gases entre os meios externos e internos do corpo, chamada hematose, que é a transformação do sangue venoso em sangue arterial. O finalzinho aqui do nosso processo, a parte química, que troca os gases do meio externo com o interno, que é aqui a hematose, transformação de sangue venoso em arterial, aqui tá tudo lindo, né? Mas observe que aqui, a pegadinha do CESP no ano de 2011, por exemplo, né, dessa banca, a gente está usando várias bancas aqui de uma maneira bem geral, porque o objetivo é cercar o conteúdo, ele vem cobrando a mesma coisa aqui no STJ em 2018, que é a questão se o diafragma contrai ou relaxa no processo da inspiração. E a gente sabe que na inspiração, a contração dos músculos que participam do processo respiratório, tá? E na expiração ocorre o relaxamento desse músculo, que no caso aqui é o diafragma, ok? Então, importante a gente trabalhar tanto essa questão importante do diafragma, que ele contrai na inspiração, isso foi o cerne das duas questões em anos completamente diferentes, e a questão aqui de você perceber a necessidade de fazer várias provas em vários anos, porque as questões elas se repetem, não existe como criar algo novo, né, dentro desse processo. Então isso aqui é a mesma coisa, de lá para cá. Então várias questões, é muito importante a gente cercar isso e ver o quanto que estudar por uma prova vai contribuir para a outra, tá? Vamos lá então para o próximo bloco, para a gente continuar aqui com a questão de número 21. O bloco seguinte a gente termina o sistema respiratório, a gente vai falar um pouquinho também das capacidades aqui respiratórias, vai ser bem importante. Vamos lá, ligado no modo turbo junto comigo.